acabamos de ler esta letra desse cântico, discipulado, irmãos, não é uma opção. Nós não temos escolha. Discipulado é uma convocação que o próprio Jesus fez para cada um de nós. Discipulado é como se fosse uma imposição de Jesus para as nossas vidas. Nós não podemos facilitar. Quando eu olhava esta palavra discipulado, discipulado ele tem uma ação prática. Discipulado ele tem um ato. E esse ato, olha que interessante, ele tem dois sentidos. Como dois sentidos, pastor? O primeiro ato, sabe qual é? Nós seguirmos a Jesus, sermos discípulos dele. O ato de imitar a Jesus. Às vezes nós imitamos tantas coisas, nós queremos ser iguais aí, todos essa turma de Instagram, Facebook, internet, as coisas, queremos ser aí igual a um monte de gente, mas Jesus está falando assim: você quer ser o meu discípulo, você tem que ter um ato, uma ação. É aquilo que você faz, aquilo que você pode fazer por alguém. E o primeiro é imitar a Jesus, e o segundo, sabe qual é? Ajudar as pessoas. Discipulado é sobre isso. Imitar a Jesus e ensinar as pessoas. Ajudar as pessoas. Vamos lembrar aqui uma frase que nós falamos já há algum tempo. Deus não faz nada desconexo. Quando eu lia isso, eu me lembrava que Deus não faz nada desconexo. Como assim, pastor? Como assim? Quem não segue a Jesus não pode ajudar outras pessoas a seguir a Jesus. Se você não é um discípulo de Jesus, como é que você vai ensinar as outras pessoas a seguir a Jesus? Consegue me explicar? Ou você vai querer discipular conforme o seu jeitão, conforme a maneira que você vive, que você caminha. Quando a gente vê isso nas Escrituras, nós podemos ver que discípulos que deixaram de seguir a Jesus, eles até podem parecer discípulos de Jesus. Mas como eles não seguem mais a Jesus, eles não conseguem mais realizar um discipulado. Não conseguem mais trazer esta conexão com as pessoas. É como se o sal perdesse o sabor. Como se o sal não temperasse mais. O discípulo que perdeu a essência do discipulado não consegue fazer mais discípulos autênticos de Jesus. O discípulo que perdeu a essência do discipulado, ele não consegue fazer mais verdadeiros discípulos de Jesus. Vai formar qualquer coisa, menos discípulos de Jesus. Menos seguidores de Jesus. Então o discipulado, irmão, se nós realmente já entendemos quem nós somos em Cristo, aquilo que Ele fez por nós, discipulado é o modelo da vida cristã. Nós temos que ter este modelo, nós temos que ser esse modelo, e cada um de nós que realmente somos discípulos de Jesus, nós temos que ter um compromisso radical e total sobre este assunto, sobre este tema. Não tem como nós negociarmos, não tem como nós deixarmos de lado. Eu conversava com o pastor Caio numa mesa ali na reunião do MAG. O pastor Caio é o líder de jovens lá da nossa CG em Ermelino. E ele falava assim: é viver o todo Jesus. É viver o todo Jesus. E o que é o viver o todo Jesus? É você não deixar nada de fora. É você aproveitar tudo que Jesus pode te dar. A cura, a libertação, a restauração, as profecias, as libertações, é o todo Jesus. Quando você caminha com Jesus, você experimenta o todo Jesus. Quando você caminha com Jesus, você experimenta todos esses milagres, prodígios e maravilhas que a palavra de Deus nos ensina. Por isso nós precisamos, para fazer um bom discipulado, um bom discípulo, nós precisamos ter uma conversão profunda. Não pode ser superficial, não pode ser rasa. Nós não podemos viver um evangelho medíocre, mediano, sem avançar, sem experimentar as coisas maiores. Por isso o tema hoje é o poder da renúncia. Porque você só vai conseguir fazer as coisas que Jesus nos ensinou se você realmente tiver força
para renunciar às suas vontades, o seu querer, o seu ego, as suas vontades. E o texto que eu quero ler com você nesta manhã, convido você a abrir a sua Bíblia, o seu smartphone, e vai ser projetado aqui também, é Mateus, capítulo 16, do versículo 21 ao 28. Mateus 16, versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem em seu reino. Amados, quando nós olhamos esse texto, e se nós pudermos destacar aí esse versículo 24, Jesus, ele dá aqui os passos daqueles que realmente querem ser discípulos dele. Seguir a Jesus envolve um custo muito alto. Quando nós queremos seguir aquilo que Jesus tem mostrado, ensinado, é aquilo que nós acabamos de cantar, acabamos de ler juntos. É mudança de caráter, é transformação de mente, é renovação da nossa vida, é viver um discipulado de maneira diferente do que o mundo oferece. Discipulado para o mundo é como se fosse uma contracultura. É diferente, é andar num sentido contrário. Então este versículo é uma das falas mais profundas de Jesus. Aqui é a primeira vez que ele fala sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. E aqui ele deixa o segredo: se você quer ser o meu discípulo, você vai ter que me seguir, você vai ter que tomar a sua cruz e você vai ter que negar a si mesmo. O contexto todo desse texto, irmãos, ele é extremamente importante nessa nossa caminhada. Se nós não entendermos essas coisas, nós não vamos conseguir cumprir com aquilo que o Senhor colocou como missão para nós. Colocou como a grande comissão para nós. Quando Jesus ele fala essas coisas, lá no início desse capítulo, ele começa a preparar os seus seguidores para os desafios que viriam. E eu acredito que quando nós começamos essa série de mensagem, nós estamos preparando toda a igreja para esses desafios. Nós precisamos mudar de nível, nós precisamos mudar de fase, nós precisamos mudar de estação, nós precisamos experimentar o sobrenatural de Deus. Então aqui Jesus começa a preparar os seus seguidores. Olha, vai ter luta, vai ter dificuldade, não vai ser fácil, mas no final vai dar certo. Ele revela aqui a sua morte, e Pedro, querendo amenizar, querendo deixar as coisas mais leves, né, traz ali aquela palavra e ele fala: para trás de mim, Satanás. Porque faz parte do processo, irmãos.
Caminhar com Jesus, eu falo sempre que é como um filme de Hollywood. É com emoção. E aqui na comunidade ainda é com mais emoção. Né, Samuel? É sempre desafiador. Mas no final, vai dar certo. No final, o mocinho vai ficar com a mocinha, o super-herói vai derrotar o bandidão, e no final tudo dá certo. E com Jesus é assim. Vai ter luta, vai ter quebradeira, vai ter tudo que imaginar nessa caminhada, mas no final vai dar certo. Às vezes os irmãos chegam, pastor, mas e aí, vai dar certo? Eu falei, irmão, vai dar certo, mas como vai dar certo, pastor? Eu falei, mas por que não chegou no final? Porque no final, se você estiver com a motivação certa, se você estiver com o teu coração certo, se você estiver focado na cruz, se não for uma busca pessoal sua, se não for para engrandecer o teu nome, se for para exaltar o nome de Jesus, no final vai dar certo. E esse processo, essa jornada, esse trajeto, sabe para que é? Para Ele trabalhar no nosso coração, para Ele moldar o nosso caráter, para Ele forjar o caráter dEle em nós, para trazer essa transformação. Então aqui, ele não fala apenas sobre a sua morte, mas ele está falando sobre o preço do discipulado. O quanto custa você ser um discípulo e você discipular uma pessoa. E Jesus, ele deixa claro que é uma renúncia profunda. Não é uma renúncia de qualquer maneira. Não é muito fácil. Não é uma adesão superficial. Não é simplesmente você frequentar um culto de domingo e está tudo bem. Não, pastor, mas eu já frequento o culto de domingo e o G100. Irmãos, é muito mais. Quando nós falamos de G100, quando nós falamos das células, quando nós falamos das nossas reuniões no meio da semana, sabe quantos por cento, se é que dá para a gente colocar em porcentagem, esse número é de um G100, de uma vida de um G100. G100 o que é para aqueles que estão aqui conosco pela primeira vez? São as nossas células, nossos grupos familiares, que é o nosso grupo de comunhão, edificação e multiplicação. Nós podemos dizer que aquele dia da semana é 20%. Se quiser extrapolar nesse número, é 30%. O resto é o resto da semana. Como você liga, se você visita, se você vai tomar um cafezinho, se você vai no hospital, se você vai lá na empresa do irmão orar, se você está orando com o irmão lá por uma promoção, por uma situação que ele está passando. Isto é cuidado, isto é discipulado. Por isso nós precisamos aprender. Não basta nós estarmos aqui apenas aos domingos ou nessa reunião no meio da semana, mas é muito mais profundo. Nós precisamos mergulhar nesses ensinamentos e entender essas coisas. E a pergunta que eu faço para você nesta manhã é: o que você pagou para ter Jesus? O que você pagou para ter a Cristo? Quanto custou para você receber a Jesus? Quanto custou? Custou alguma coisa para você? Custou alguma coisa para sua casa? Quanto Jesus vale para você? Quanto? Você consegue mensurar isso? Você consegue colocar um número, consegue colocar um quantitativo numas perguntas, numa reflexão como essa? Jesus está dizendo assim: o primeiro passo é negue-se a si mesmo. Negação. Renunciar ao meu ego. Renunciar aos meus desejos egoístas. Renunciar aos meus próprios interesses para seguir a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Negar-se a si mesmos, irmãos, é submeter as nossas vontades às vontades de Deus. É colocar as suas prioridades, as prioridades suas aqui é Deus, acima das nossas. Negar a nós mesmos é ter esta submissão. E submissão é nós estarmos debaixo da mesma missão. Você está na mesma missão que Jesus? Você está na mesma pegada que Jesus?
Muitas vezes as nossas vontades, muitas vezes os nossos desejos, eles entram em conflito. Não acontece isso com vocês? É o meu desejo, mas eu sei o que Deus quer. É o meu desejo, mas eu sei o que Jesus quer também. É o meu desejo, mas o Espírito Santo está dando uma outra direção. E isso, irmãos, é normal. Paulo já dizia isso nas Escrituras. O bem que eu quero fazer, este eu não faço. É uma luta interna, constante. Por isso que o discipulado exige que nós estejamos dispostos, como nós acabamos de cantar aqui. Que nós estejamos não só dispostos, mas que nós estejamos disponíveis. Porque não adianta você estar disposto, sair daqui animado, mas chega amanhã, você continua na tua agendazinha, e o teu irmãozinho, o teu discípulo, continua lá, do mesmo jeito. Nós precisamos estar dispostos a colocar os planos de Deus em primeiro lugar. E quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Por isso, ele fala, negue-se a si mesmo. Negue-se os sacrifícios pessoais de você. E isso, irmãos, significa abrir mão, talvez, de algumas oportunidades que serão colocadas diante de você. Seja ela profissional, seja ela pessoal. Se nós queremos experimentar mais de Deus, experimentar mais deste céu na terra, experimentar mais dos milagres, experimentar de mais cura, de libertação, de todas essas coisas, nós temos que ter uma renúncia pessoal. E aqui eu quero abrir um parênteses e relembrar, porque é sempre muito bom relembrar aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós, quando nós chegamos aqui em Paranaguá. Quando nós chegamos aqui, irmãos, nós não viemos para assumir igreja, nós não viemos para participar de igreja, nós viemos transferidos pela empresa que nós trabalhávamos, que era a concessionária Chevrolet aqui. E era para nós ficarmos 8 meses. Aliás, dia 6 de abril agora, de 2025, vai fazer 9 anos que nós estamos aqui em Paranaguá. Nós viemos para ficar 8 meses, e ir embora. E Deus foi tão bom, tão maravilhoso, que nós conseguimos reverter todo o quadro crítico que estava ali na empresa e começamos a ficar mais um ano, ficamos mais um ano, ficamos mais um ano, até que entra a pandemia. E quando entra a pandemia, nós fomos convidados a retornar para Londrina, mas até então nós já estávamos à frente aqui da comunidade. Nós assumimos a comunidade aqui em final de agosto, começo de setembro de 2017. E nós tivemos que tomar uma decisão. Vamos renunciar às oportunidades profissionais, vamos renunciar aos nossos desejos pessoais, ou vamos seguir aquilo que Jesus colocou no nosso coração, essa vocação pastoral. E em família, nós decidimos abrir mão da carreira profissional e ficar tempo integral na igreja. E eu só tenho a louvar a Deus por isso, por essa decisão. Eu sei que essa comunidade, ela ia continuar crescendo, ia continuar expandindo, ia continuar comprando prédios, fazendo tantas coisas, mas o privilégio tem sido nosso, como corpo de Cristo e como família. Porque Deus, quando Ele tem alguma coisa para fazer, nós só não precisamos atrapalhar, né, Dinho? Só não atrapalhar Ele, que Ele vem e faz. Mas nós renunciamos ao nosso emprego, uma carreira só na área de automóvel de mais de 25 anos, muitos benefícios, um mega salário e, enfim, renúncia pessoal para experimentar o reino de Deus, começando nas nossas vidas, na nossa casa e multiplicando para outras pessoas. Decisões difíceis,
Decisões que mexem com todo mundo. Chamado de louco, eu já tinha até me acostumado a ouvir. Você é louco, você vai deixar a tua carreira. E como eu ouvi do meu patrão, eu não acredito que no melhor momento da sua vida profissional, você vai trocar a sua carreira profissional por essa igrejinha. Mas é assim, irmãos. A gente sabe quem é Jesus na nossa vida. Às vezes as pessoas veem a gente assim, eu brinco, né, mais escovadinho, mais arrumadinho, melhorzinho. Mas nós já vivemos de cesta básica. Nós já tínhamos luz cortada, água cortada. Nós passamos dificuldades, irmãos, que vocês não imaginam. Só que uma coisa nós nunca deixamos de fazer uma célula em casa, de fazer um GC em casa, de receber as pessoas em casa, de discipular as pessoas, de amar as pessoas, de servir as pessoas, de cuidar das pessoas. Nós sempre tivemos a nossa casa aberta e nós cuidando e entendendo isso que Jesus mostra nessa passagem, nesta manhã. O que eu quero dizer para você, e você que está anotando, anota aí, nem sempre nós vamos estar onde nós gostaríamos. Nem sempre nós vamos gostar de estar onde nós gostaríamos. Mas é certo que estaremos aonde precisamos estar pela vontade de Deus. Nem sempre eu estava aonde eu gostaria de estar. Mas é certo que nós precisamos estar pela vontade de Deus. Negue-se a si mesmo. E a segunda lição que Jesus nos traz aqui nesta manhã é: tome a sua cruz. Tome a sua cruz. A cruz aqui para os discípulos, irmãos, era um símbolo de sofrimento, era símbolo de rejeição. A cruz aqui representava um alto custo para a vida daqueles homens. E aqui Jesus não estava dizendo apenas para carregar um fardo ou carregar uma responsabilidade, mas ele estava dizendo assim: você está disposto a enfrentar qualquer sofrimento e qualquer oposição pela minha vida? Você está disposto a isso? Você está certo com isso? E aqui eu me lembrava de uma outra frase, eu não lembro quem escreveu essa frase, que diz assim: se você não cruzar com o diabo no caminho, é porque você está caminhando na mesma direção que ele. Se você não encontrar, se você não cruzar com o diabo no caminho, é porque você está caminhando na mesma direção que ele. Como está essa sua caminhada? Você está com a sua cruz aí? Você está caminhando para o lado certo? Porque seguir a Jesus, seguir a Cristo, significa estar disposto a sofrer por Ele e tudo que aparecer aí no meio do caminho. E às vezes você vai ser ridicularizado lá na tua faculdade, vai ser ridicularizado lá na tua escola, vai ser ridicularizado lá no teu trabalho, pelas decisões que você toma, pela sua fé que você se posiciona. Você vai ter que muitas vezes estar firmes naquilo que é a sua convicção de cristão, porque o cristão precisa entender que o discipulado envolve renúncia até nos momentos difíceis. E uma coisa que saltava aqui aos meus olhos também, é que quando nós desprezamos essa cruz, que é dita e escrita aqui nesse versículo, sabe o que está acontecendo quando nós negamos ela? Nós estamos dizendo assim para o Pai:
eu não quero essa cruz. Não dá para o Senhor forjar uma cruz para mim mesmo? Não dá para construir uma cruz dentro da minha agenda da semana? Não dá para construir uma cruz dentro da rotina que eu tenho na minha casa? Não dá para fazer uma cruz do meu jeito? Não dá para fazer uma cruz nas medidas mais aceitáveis? O Senhor não está sendo muito duro? Muitas vezes nós queremos negociar essa cruz com Jesus, irmãos. De fazer no nosso tamanho, para a nossa medida, do tamanho da nossa agenda, do tamanho da nossa rotina. Medidas que não custem nada, medidas que não custem muita coisa talvez. Ah, mas eu quero uma cruz, Jesus. Que esse evangelho não venha ofender ninguém diante dos meus posicionamentos. Às vezes, irmãos, a cruz que nós tomamos não é apenas uma questão também de dor física, mas é emocional e espiritual. Como é que está a sua vida? Como é que está esse discipulado? Você está sendo cuidado? Você está sendo discipulado? Você tem conseguido enxergar essas coisas? E Jesus aqui nos ensina a terceira lição. Siga-me. Finalmente Jesus aqui, ele chama os seus discípulos para segui-lo. E ele, como nós cantamos aqui, no meio mais simples, num ato de adoração, ele fala para eles: me imitem, me sigam. Quando nós olhamos para o texto, olhamos mais profundo ainda nesse texto, isto é uma ação contínua, não para, não acaba. Ele estava falando: eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas essa responsabilidade vai ficar com vocês. Então seguir a Cristo é imitar os seus ensinamentos, seguir a Cristo é imitar a sua vida de serviço, seguir a Cristo é imitar a sua vida de humildade, servir a Cristo é ter o seu amor incondicional. É você amar as pessoas sem esperar nada em troca. Não se trata em seguir a Jesus só nos teus momentos de glória, só quando as coisas estão tudo bem, só quando as coisas estão fluindo bem. Mas é na rejeição, é no sofrimento, é na luta, é na adversidade. É no perdoar aqueles que te ofenderam, é servir aos outros sem esperar nada em troca, é viver uma vida íntegra, é ter este caráter transformado mesmo quando ninguém está olhando. Por isso que precisamos ter muito cuidado. Porque hoje nós vivemos um mundo egoísta. E seguir a Jesus é você se doar. É você se entregar para as pessoas, como Ele fez. Simples como Jesus. Nós não precisamos complicar nada. Nós não precisamos fazer nada diferente. Irmãos, não é Cristo que deve se envolver em nossos projetos pessoais. Não é Ele quem tem que se envolver nos nossos projetos pessoais. Não é Ele que tem de sacrificar os seus desejos para engajar em nossos empreendimentos, em nossos sonhos. Não, é ao contrário. A gente quer viver uma vida contrária. E Ele fala: não é assim, não vai dar certo. Nós temos que estar ligados na videira verdadeira. Nós precisamos dessa força. Então a vida cristã, ela não é centrada em nós mesmos, mas é para os outros. Eu não lembro, se não me engano, foi numa universidade americana que teve esse discurso,
que o rapaz começava a falar e ele falava assim: as árvores dão frutos para os outros. Você já viu uma jabuticabeira dando fruto e ela mesmo comendo do seu fruto? Alguém já viu aí? Alguém já viu, agora é época de abacate, limão, né? Alguém já viu um pé de abacate dando um belo abacate, pegando esse abacate e comendo esse abacate? É assim conosco, irmãos. Nós temos Jesus, nós temos esse poder, nós temos essa vida, nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos todas essas coisas, mas não é apenas para nós mesmos, é para nós compartilharmos com as pessoas, é para nós repartirmos com as pessoas. Pode até parecer algo muito simples, mas se é simples, por que que nós não fazemos? Com certeza você conhece alguém que ainda nunca ouviu falar sobre Jesus. Com certeza, você pode ajudar lá, talvez o seu vizinho com uma necessidade. Talvez um desafio até maior, engajar-se aqui no nosso grupo de evangelismo. Colocar as necessidades dos outros à frente da sua. Ah, pastor, mas isso é demais. Sabe o que é demais? Hoje pela manhã eu via o Instagram do filho do pastor Carlos Alberto Júnior. Depois vocês podem ver o que ele postou hoje. Ele estava contando a história de se não me engano, um nigeriano, que ele vinha plantando, vinha fazendo umas coisas, e se não me engano invadiu a terra do outro. Resumindo, deu uma bela discussão e eu não sei se é nigeriano, mas enfim, depois está lá. Mas é um estrangeiro. Ele acabou matando a outra pessoa. Ficou 6 anos até vir o julgamento. E veio o julgamento como sentença de morte, pena de morte. E um pastor, pelo que eu entendi, que acompanhava toda essa situação, ele falou assim: ele não. Eu quero entregar a minha vida para morrer por ele. Nos dias de hoje, tem gente entregando a sua vida para morrer por outra pessoa. Como está a sua relação com Jesus? Uma pessoa que faz isso tem a certeza da salvação que não tem dúvida alguma. E no discipulado, irmãos, concluindo, quero chamar aqui o pessoal do louvor, por favor. E no discipulado, se uma coisa que não tem é: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. No discipulado não tem isso. Não tem essa conversa. Discipulado, ele só é possível de uma maneira: sendo, falando e agindo. Sendo, falando e agindo como um imitador de Cristo, como um imitador de Jesus, como um imitador daquilo que está nas Escrituras. Por isso que para ajudar alguém a seguir Jesus, é necessário, não tem outra maneira, você tem que pagar o preço de imitar a Jesus. Porque senão, você vai estar fazendo discípulo de você mesmo. E o desafio no reino é fazer discípulos de Jesus. Então, quando nós vemos nesse versículo, Jesus falando aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, ele começa a frase deixando essa condicional: se. A opção é sua, a opção é minha, a opção, ela é individual. A salvação é individual.
Por isso cada um tem que cuidar da sua própria vida e ajudar o outro a vir para esta novidade de vida. Tem que ser desta maneira. Por isso o discipulado, na sua raiz, uma maneira mais profunda, ela exige renúncia constante. Ela exige o confronto com o sofrimento por amor de Cristo. Lembra, você cantou, que nós cantamos? Envia-me a mim. Não é nas situações fáceis, mas principalmente nas difíceis, nós precisamos estar firmes. Então a verdadeira igreja não é uma multidão. Não é uma multidão que simplesmente segue a Jesus, que vem numa reunião, que vem num G100. A verdadeira igreja é uma reunião daqueles que seguem a Jesus, como Jesus quer ser seguido. Isto é a verdadeira igreja. Você está seguindo Jesus como deve ser seguido? Você tem tido essa entrega? Porque nos dias de hoje, ser discípulo de Jesus, como eu falava, é viver de uma forma contracultural. É viver de uma forma diferente. Porque o mundo prega o egoísmo. E nós pregamos a humildade, o serviço. Onde a busca pelo bem-estar pessoal é transformada numa busca pela glória de Deus e pelo bem dos outros. É assim. Quero dizer para você que discipulado não vai ser uma jornada fácil. Ah, mas é só um discipulado, pastor. Não é uma jornada fácil. Mas eu quero dizer para você que é uma jornada gratificante. É uma jornada maravilhosa. Quando você vê as pessoas transformadas, quando você vê um casamento renovado, quando você vê as pessoas saindo dos vícios, do álcool, das drogas, quando você vê as pessoas buscando a Jesus, quando você vê as pessoas querendo se batizar, quando você vê as pessoas querendo confessar este Jesus maravilhoso, onde elas chegam, onde elas andam, onde elas caminham. Então, amados, o reino de Deus não é feito de voluntários, mas o reino de Deus é feito de discípulos. Por isso precisamos viver esse reino. Não é só admiração por tudo aquilo que está escrito. Não é só admiração por aquilo que nós lemos. Mas é transformação real. É transformação verdadeira. É mudança no nosso caráter. É sair de apenas um membro de igreja para um discípulo de Jesus. Quero convidar você a estar de pé. Quero que você faça uma reflexão. Você está disposta a renunciar a certos prazeres e valores do mundo que ainda estão te norteando, te guiando? Você está disposto a colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, na sua casa? Quero dizer para você que você só vai ter tudo de Deus, só vai ter tudo de Jesus, só vai ter tudo do Espírito Santo, se Ele tiver tudo de você. Se Ele não tiver tudo de você, você não vai ter tudo de Deus, não vai ter tudo de Cristo e não vai ter tudo do Espírito Santo. É o todo Jesus, é a presença. Você pode adorar. Damos o mês de abril ao Senhor. Nós abençoamos a tua igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que Ele te dê a paz.
que você possa ter sono tranquilo, que você possa ter bons sonhos, que você possa ter sonhos proféticos e que esta palavra continue trazendo uma revelação única para a sua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, dá uns 30 abraços aí e até já, pessoal.